todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, verso 14, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor também é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muito bem, meus irmãos. Já oramos, pedimos a Deus que nos capacite para compartilhar, como também para receber da sua palavra. Temos alguns minutinhos. Peço aos irmãos, então, que mantenham toda a atenção a esse texto, onde nós estamos retornando mais uma vez para trabalhar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já vimos que a igreja de Coríntios era composta por judeus e, de certa forma, majoritariamente por gentios convertidos a Cristo, o que leva também muita dificuldade nesse momento. Aqui, meus irmãos, o assunto que nós poderíamos dizer que é o assunto que solta aos nossos olhos é a questão da impureza moral, que mais uma vez está presente, marcando o dia a dia da igreja de Corinto. Falta de disciplina eclesiástica, falta de santidade do corpo, o mau uso dos dons espirituais, a falta de amor cristão e a má compreensão, biblicamente falando, da ressurreição do Senhor Jesus. E aí, Paulo, então, vai trabalhar estas dúvidas, essas dificuldades, mostrando como que a igreja precisa se atentar para essas situações. Agora, versículos 1 ao 11, ou ao 12, que nós, do 1 ao 11, capítulo 6, do 1 ao 11, que nós pregamos aqui, na última vez que eu estive aqui fazendo uso do púlpito para ministrar a palavra do Senhor, Paulo buscou corrigir a disputa que havia entre os irmãos, o litígio que havia entre os irmãos, membros da igreja levando ao tribunal lá fora, tribunal secular, outros irmãos da igreja, gerando muita dificuldade para a igreja assimilar como que pode isso acontecer dentro da igreja. Vimos determinados pecados que, no entendimento do apóstolo Paulo, ele não viu nem lá fora entre os não crentes. Ele diz, eu estou abismado de ver essas práticas dentro da igreja. Enfim. E aí, meus irmãos, Paulo então começa a mostrar, agora nos versículos 12 em diante, ele está enfrentando mais um problema, igualmente grave. Qual que é pior? Qual pecado a gente poderia dizer? Esse é o pecado maior, esse é um pecado menor. Não, nós não temos essa compreensão, porque Paulo também não tinha esse entendimento. Pecado é pecado. E esses pecados, por serem pecados também de imoralidade, são gravíssimos quanto à sua consequência. Pecado, basta ser pecador para ter a condenação eterna. E aí,
a dificuldade, a partir do verso 12, ele começa então a tratar essa questão da imoralidade sexual presente na igreja, onde alguns membros da igreja até se confortavam e se acomodavam com algumas frases. Por exemplo, pode ser um slogan aqui, né? Todas as coisas me são lícitas. Eu vivi a minha vida toda na igreja ouvindo as pessoas dizerem isso. Ou posso todas as coisas, ou todas as coisas me são lícitas, como diz aí no versículos que nós lemos do 12 em diante. Isso para justificar, porque as pessoas não têm como justificar a libertinagem na igreja ou na sua vida, de um modo mais particular, né? E Paulo responde teologicamente, mostrando o quê? Primeiro, versículos 13 ao 14, o corpo pertence ao Senhor. Versos 15 ao 17, unir-se sexualmente a uma mulher prostituta, ou um homem prostituto, aí serve para homem e para mulher, contradiz, é contrário à nossa união com Cristo. Verso 18, Paulo mostra que a imoralidade sexual é um pecado único em sua natureza. E os versículos 19 e 20, o corpo do crente, do cristão, daquele que professa a fé no Senhor, do eleito, é templo do Espírito Santo. Isso, meus irmãos, nos mostra, então, o que nós estamos, nesse momento, tratando e trabalhando. Pureza. A palavra para imoralidade sexual aqui, em todas as suas formas, incluindo fornicação, adultério, prostituição, práticas, qualquer tipo de imoralidade sexual, contrariando os padrões da palavra de Deus, é a palavra porneia, né? Quem nunca ouviu falar sobre pornografia e aí por diante, essa palavra que faz parte do contexto pecaminoso de tantas pessoas. Mas Paulo vai dizer, não dá para imaginarmos uma vida cristã vivendo esse tipo de prática. Até porque, Mateus 15, verso 19, Jesus vai dizer, o pecado que nos compromete diante de Deus vem do coração. São os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Gálatas 5, verso 19, Paulo também, entendendo essa situação teológica explicada por Jesus, vai dizer, ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, etc. Agora vocês entendem por que Paulo está se dirigindo a uma igreja que ele diz assim, olha, eu não sei se eu me dirijo a espirituais ou a carnais. E o argumento dele está baseado exatamente naquilo que se percebe na igreja. Porque a igreja estava vivendo obras da carne, que são conhecidas, prostituição, impureza, lascívia, todos, não eram todos, mas uma grande parte da igreja, isso estava maculando o testemunho do evangelho, como nós já vimos aqui em outras ocasiões. E Paulo mostra que a porneia é incompatível com a união espiritual com Cristo e com o fato do nosso corpo ser templo do Espírito Santo. Interessante que a gente, quando fala de internet, fala de redes sociais, a gente pensa o atual, o agora, né? Mas já em 2000, uma empresa cristã nos Estados Unidos se dedicou a ajudar algumas pessoas a como se afastar dessas impurezas na internet. A pesquisa realizada mostrou que, inclusive, pastores e líderes de igrejas estavam lutando contra a pornografia. E as consequências nós já as conhecemos de antemão. Lares destruídos, famílias arruinadas, ministérios interrompidos, igrejas escandalizadas, mas também, por outro lado, a pesquisa mostrou que quando há arrependimento, quando há disciplina e arrependimento, Deus também traz a sua graça, a sua misericórdia. E circunstâncias e situações são transformadas.
Então, interessante porque há muito tempo eu li um livro de um pastor chamado Jamie Camp, que ele escreveu 2 livros. O primeiro é Pastores em Perigo. O segundo, Pastores Ainda em Perigo, onde ele narra vários episódios ocorridos dentro de situações reais de igreja, onde a liderança da igreja, sobretudo, a liderança da igreja, deveria dar o exemplo, deveria ser os primeiros da igreja a mostrar que esse tipo de práticas e comportamentos não são adequados à vida da igreja, são os primeiros a praticarem essas coisas. E aí a gente continua constatando e vendo dia após dia que essas coisas realmente são assim. A era que nós vivemos, meus irmãos, nós temos, por um lado, o corpo idolatrado, mas, por outro lado, também totalmente desprezado. Antigamente se ouvia falar, não, Deus quer o seu coração. Como se a necessidade do evangelho fosse atingir apenas o coração, o espiritual, né? Mas não o nosso ser como um todo. Então, por um lado é idolatrado, por outro desprezado, mas raramente consagrado. Sobretudo dentro das nossas comunidades cristãs. Por quê? É uma questão cultural, como foi lá no momento em que a igreja está inserida, culturalmente falando, onde se vê a sexualidade como um direito absoluto, adquirido e absoluto. Eu faço do meu corpo o que eu quero, é o que as pessoas pensam. Como se a minha liberdade estivesse ausente de limite. E pelo contrário, a nossa liberdade ela é amparada por limites. É o que a igreja de Corinto aqui enfrenta. É o mesmo dilema. As coisas continuam aparecendo, como dizia Salomão, nada muda debaixo do sol. Todas as coisas continuam se repetindo, porque os pecadores são os mesmos. O pecado abundou. E aí, Paulo, então, mostrando que a esses crentes, alguns crentes, não estou dizendo aqui generalizando, assim como é fato hoje, não são todos os pastores, não são toda a liderança, não são todos os membros, mas às vezes há conivência. A conivência consiste quando nós tiramos o braço de disciplina. Então, quando a igreja passa a ser conivente? Quando a gente não aplica a disciplina, seja lá para quem quer que for. Dos oficiais da igreja à membresia ou aquele que chegou agora. Claro que com graus de tolerância, né? Você não vai exigir de uma pessoa que se converteu hoje uma postura como você exige de um pastor. O conhecimento, pelo menos se pressupõe que o conhecimento do pastor para ele ter chegado ao ministério pastoral se deu num processo, num caminho longo, trabalhoso, de estudo, de preparo, de orientação, de conselhos. E se entende que alguém que está chegando agora tem uma infinidade de situações para serem trabalhadas. O evangelho precisa, dia a dia, convencendo por meio, claro, da graça de Deus, do Espírito Santo que habita na pessoa, como é o contexto do texto que nós acabamos de ler aqui. E aí, 1 Coríntios, então, agora, do 12 ao 20, Paulo mostra que o cristão deve viver em santidade, porque Cristo comprou, seu corpo será ressuscitado e o Espírito Santo habita nele. Por isso, Paulo diz, né? Eu não sei se eu me dirijo a uma igreja espiritual ou se eu me dirijo a uma igreja carnal. Porque o que eu ouço dizer, pelas informações que recebi, vocês têm divisões, dissensões, envolvimentos com a prostituição, o filho que possui a mulher do pai, incesto, um caso de incesto, que nem entre os não crentes a gente presencia isso, de forma que não seja reprovado, e etc, etc. Por isso, meus irmãos, a nossa reflexão é falar sobre o corpo é templo do Espírito Santo, santidade sexual é necessário, né? E para compreendermos isso, vou dar uma corrida aqui. A santidade sexual é indispensável. Aqui não cabe margem para discussão. Conversava com um pastor ontem, que está tratando de uma situação na vida do seu filho, ele dizia, mas como que a gente lida com isso na igreja?
Ainda mais hoje, em que se você falar determinadas coisas, você corre o risco de receber um processo, você corre o risco de ser tido como um doente. Porque o que à luz da palavra é condenável, a responsabilidade de quem está praticando, ela é transferida para aquele que permanece ao lado da palavra. E nós é que passamos, então, a ser os errados, dentro da cultura que nós vivemos. Só que não, Paulo mostra aqui, pelo menos, 3 fundamentos inabaláveis para entendermos por que, meus irmãos, precisamos ter cuidado com o corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, portanto, a gente precisa de santidade, sobretudo sexualmente falando. Primeira coisa, meus irmãos, versículo 12 e 13. A falsa liberdade escraviza. Cansei de ouvir pessoas, os irmãos estavam aqui se organizando para evangelizar no dia de ontem. Em função do tempo, não foi possível e tal, mas isso vai acontecer em algum momento e outro. Para quem já fez, sabe que o que eu vou falar aqui procede. Para quem não fez ainda, é a primeira vez, vai perceber. Vão sair e vão evangelizar. E as pessoas vão dizer, para que eu vou entrar na igreja? Para eu ser escravo da igreja? Para eu ser escravo de uma forma de pensar? Para que alguém diga o que eu devo fazer ou não fazer? Só que este é um entendimento distorcido, pernicioso. É uma balela. Não tem sustentação bíblica. Porque, na verdade, o que Paulo vai mostrar aqui é que a falsa liberdade que as pessoas pensam ter, ela escraviza. Paulo corrige essa compreensão distorcida da liberdade cristã. Veja o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. É o que as pessoas pensam corriqueiramente. E que se torna um slogan para muitas pessoas. Só que Paulo responde com 2 princípios reguladores. Primeiro, todas as coisas me são lícitas, ok? Mas diz ele, nem todas convêm. Você tem liberdade? Tem, mas nem todas te convêm. Liberdade aqui é limitada pelo bem espiritual e pronto, acabou. Você pode fazer o que você quiser. É verdade, faça do seu corpo o que você quiser. As consequências virão, espiritualmente falando, diante de Deus, do seu juízo, etc, etc. Só que a igreja que convive como corpo, existem consequências para o indivíduo e para o coletivo e para a igreja. É isso que Paulo está mostrando. A minha liberdade não pode atropelar o bem espiritual. Segundo princípio regulador que Paulo coloca aqui, quando os libertinos dizem, todas as coisas me são lícitas. Paulo vai dizer, segundo princípio regulador, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E isso, meus irmãos, mostra que, de fato, o pecado sexual ele escraviza. A pornografia escraviza. A porné escraviza. E é interessante porque não me deixarei dominar, a palavra grega aqui, ela traz a ideia exatamente de algo que exerce poder sobre mim e que me tira a capacidade de conduzir, de direcionar-me. É um poder que é mais forte do que eu. É um poder que me domina, que arrasa comigo, que me joga moralmente para a lata do lixo, como aconteceu nas sociedades que tiraram a Bíblia e acharam que os homens, na sua liberdade, na sua forma de raciocinar, nas suas próprias leis criadas segundo os seus próprios corações e as suas intenções, todos eles depois perceberam, ou se não perceberam, tiveram um fim drástico. E a igreja que não entende isso, e o cristão que não entende isso, que existem certas coisas que nos dominam. E a palavra aqui é a mesma que Jesus usa. A palavra exousia, Jesus diz, toda a exousia foi me dada nos céus e na terra. Eu tenho poder sobre todas as coisas estão sob o meu governo. A palavra grega aqui é exousia. E ela significa que o pecado exerce poder e domínio sobre mim. Sobretudo, especificamente, como diz o texto, o pecado sexual. Verso 13. Aí os membros da igreja diziam, que isso, Paulo? O que isso? Que entendimento é esse? Os alimentos são para o estômago, né?
como se o sexo fosse apenas uma necessidade física, assim como o alimento é uma necessidade física, biológica. Mas aqui, meus irmãos, Paulo está mostrando, não, o corpo não é para a porneia. O corpo é para o Senhor. O corpo tem propósito teológico, doutrinário, bíblico, e não apenas um apelo, uma inclinação biológica. E aí a gente precisa, meus irmãos, do domínio próprio, como fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, versos 22 e 23. Segunda coisa, meus irmãos, segundo fundamento. A união com Cristo exige santidade, pureza. Versos 14 ao 17. Paulo está mostrando que a imoralidade sexual é uma contradição quando nós estamos em Cristo. Não dá para comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não dá para dividir corações. Não dá para dividir fidelidade. Não dá para amar deuses e amar o Senhor. Não dá para ter poderes dominando a nossa vida, a nossa capacidade de raciocinar e pensar, que não seja nos impulsionando cada vez mais a uma vida piedosa, de santidade, uma vida de comunhão com o Senhor, por mais difícil e espinhoso que seja o caminho. Nós precisamos entender, então, meus irmãos, que viver de outra forma contradiz quem nós somos em Cristo Jesus. É uma questão de identidade. O que nós estamos fazendo diz muito de quem nós somos. O que nós abraçamos como projeto de vida, como atitudes a serem absorvidas, como caminhos a serem seguidos, diz muito de quem nós somos. Verso 14. Diz Paulo, Deus ressuscitou o corpo de Jesus Cristo e ressuscitará também o vosso. Portanto, o corpo precisa ser entendido nesse sentido. Ele deve ser santo. Verso 15. O corpo do cristão é membro de Cristo. Portanto, unir-se a uma meretriz, a prostituta, é profanar a nossa união, a nossa comunhão com Ele. A semelhança de um laço matrimonial. Quando um dos cônjuges quebra o compromisso, a promessa, a estrutura se abala. Não há como manter a união dessa forma. Por quê? Verso 16 é a resposta. Os dois se tornam uma só carne. O que Paulo está fazendo aqui? Citando Gálatas 2, verso 24. Porque o ato sexual cria uma união real entre o homem e a mulher. E entre a unirmos sexualmente de forma inadequada, nós estamos também nos unindo de forma real. Verso 17, Paulo mostra, em contraste, que o crente, dá uma olhadinha do verso 17, ele é um com o Senhor, ele é um espírito com o Senhor. É a nossa união mística com Cristo. Ele é vital com Cristo, como nós participamos aqui. Entende por que quando nós vivemos situações assim, não dá para participar da mesa do Senhor? Porque ela não cumpre o seu propósito. Estar numa igreja não é a mesma coisa de estar em comunhão com Cristo. Participar da ceia não é a mesma coisa de sermos salvos por ela, sermos salvos pelo batismo. Aqui é o grande mistério da piedade. Não é a denominação ou a carta de membro de igreja que nos garante qualquer liberdade em relação a isso, meus irmãos. Viver coerentemente é viver com a união com Cristo. Por último, versos 18 e 20, Paulo mostra que, lembra a igreja, que o dono do corpo, assim como da nossa alma, é o Senhor. E quem habita nele é o Senhor. Ele comprou, como nós veremos aqui, diz o versículo 18. Por isso, qual é a recomendação? Fugir da porneia, fugir da pornografia, fugir da imoralidade sexual, fugir de qualquer negócio. Não tem diálogo, não tem negócio. Não dá para se acomadrar com esses tipos de coisa.
A recomendação, verso 18, dá uma olhada aí, é fugir. Por quê? Porque a porneia é um pecado único. Qualquer outro pecado, diz o texto, ele é cometido fora do corpo. Mas o pecado da sexualidade, ele nos compromete como um todo. E viola o próprio corpo que Cristo comprou e santificou. Versos 19. Vosso corpo é o quê? Santuário do Espírito Santo. O termo grego aqui é naos. Essa palavra, ela faz uma referência ao Antigo Testamento, quando, na época do tabernáculo, mexicano, lá em hebraico, ou no Templo de Salomão, quando você tinha ali 3 áreas distintas. Você tinha o átrio, ou o pátio, parte externa. Você tinha no templo ou no tabernáculo, na tenda da congregação que seja, você tinha o espaço interno que era dividido em 2 áreas. É isso? Lugar santo, santo dos santos. Lugar santo, só os sacerdotes e o sumo sacerdote entravam. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para aspergir sobre a tampa da arca lá, sobre o propiciatório, o sangue da oferta pelo pecado do povo. E assim por diante, os irmãos já conhecem muito bem essa história. O que o texto está relacionando com essa realidade do Antigo Testamento, do templo ou do tabernáculo? Aonde Deus habitava, claro, simbolicamente, no Santo dos Santos, aonde estava a arca da aliança que simbolizava a presença do Senhor. O que o texto está dizendo é que esse convívio de Deus conosco, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele não habita em qualquer lugar. A compreensão que se tinha de que ninguém, um simples mortal, um miserável pecador, o próprio sumo sacerdote, se não se purificasse antes, inclusive eles se amarravam a uma corda, entravam com pequenos sinos na roupa, porque poderia ser que dentro dos santos dos santos, vai que ele cometeu alguma coisa que não deveria cometer, esqueceu de pedir perdão, de se purificar, ele morresse lá dentro. Ninguém podia entrar para tirar o corpo, o cadáver lá de dentro. Eles tinham que arrastar ele de lá, puxar ele de lá. Tamanha a seriedade e a compreensão que eles tinham em relação àquele lugar. É essa mentalidade que Paulo está evocando sobre a igreja. O teu coração, a tua vida é como o santo dos santos, aonde Deus habita. E não há espaço para outro, não há lugar para outro. Só o sumo sacerdote, que é o próprio Cristo, habita, entra. Não há lugar para convidarmos terceiros. A relação é exclusiva e única. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, como diz lá Salomão, em relação a Cantares de Salomão. Eu sou dele, ele é meu. E me derreto de amor por ele. E ele por mim. E provou isso morrendo na cruz do Calvário. O vosso corpo é santuário, é o santo dos santos, o lugar mais sagrado do templo. Vocês foram comprados por preço, não de prata, ouro ou coisas semelhantes. A linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem de mercado. É como o escravo que foi comprado e não é dono de si mesmo. Nós não pertencemos a nós mesmos. E o preço foi de sangue, meus irmãos. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo, reconhecendo que o nosso corpo pertence ao Senhor Jesus Cristo e devemos glorificá-lo. Por isso, o reverendo Joe Owen diz que mate o pecado ou o pecado te matará. Por isso que para os puritanos a luta contra o pecado era diário. É uma guerra. Ou você mata o pecado ou o pecado te matará. E o Thomas Watson também, outro puritano, diz que o pecado é a doença da alma. O arrependimento é o remédio para a alma. Por isso, Paulo está aqui combatendo essa ideia cristã distorcida de que vivemos segundo a moralidade do mundo. Não importa o que o mundo pensa, qual é a mão que o mundo está, o corpo não é descartável, não é autônomo, não é propriedade privada. Ele pertence ao Senhor Jesus Cristo, que o criou para a sua glória, o salvou e nele habita.
Bendito seja o nome do Senhor por isso. A santidade, e especificamente a santidade sexual, não é um peso e não deveria ser, é um privilégio. Não é restrição, é liberdade verdadeira. Porque para a liberdade o Evangelho vos chamou e vos libertou. Nós precisamos compreender, meus irmãos, quem nós somos. Somos o templo do Espírito de Deus. E devemos viver com gratidão, reverência, fugindo da porneia, consagrando a nossa vida, o nosso corpo, como instrumento de justiça para a glória dele. E Paulo, então, apresenta aqui apenas, não está apresentando aqui apenas proibição. Né? Às vezes as pessoas têm ideia da igreja só como está ali para proibir. Não, pelo contrário. Ele está apresentando aqui a nossa identidade em Cristo. O cristão não vive para seus próprios impulsos, mas para agradar o seu Senhor. O nosso corpo, criado por Deus, comprado por Cristo, habitado pelo Espírito Santo. Portanto, a liberdade do Evangelho nos leva a domínio próprio. Se somos servos, teremos domínio próprio. A união com Cristo nos leva à pureza. A redenção da cruz nos leva à consagração. O corpo que glorifica a Deus é um sinal de um coração verdadeiramente regenerado. Por isso, aplique o seguinte e termino aqui essa reflexão. Primeiro, vigilância e mortificação diária. A Bíblia nos ensina que santificação, está lá na palavra do Senhor, é uma guerra contínua. Pecados sexuais, sobretudo, exigem mortificação ativa, não tem conversa. Por isso que Paulo, quando orienta a Timóteo, ele diz: quanto às paixões da carne, foge. Fuja. Por isso que é complicado quando as pessoas dizem: eu vou em determinado lugar, mas eu tenho controle. Foge. Foge. Quando fala em resistir o diabo, encare-o, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Mas a porneia, pecados em que a nossa carne clama para usufruir, Paulo diz: fuja. Fuja. O inverso também é pernicioso. Né? Pensar também que eu vou viver dentro de um mosteiro, a não ser que a pessoa entenda que esse é um ministério para a vida dela. E é obrigada a casar. Né? Mas a gente precisa entender que casados, a gente precisa ter uma vida que glorifique a Deus. Tanto na prática, quanto no livramento dessas coisas. Entende? E aí Romanos 8,13, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, é claro, mas se pelo Espírito Santo mortificais os efeitos do corpo, certamente vivereis. Mortifica, então, o pecado sexual, pelo menos dentro do que o texto está colocando para nós aqui, porque a graça, meus irmãos, ela não tolera a carne. Pecado nenhum. Ela crucifica a carne juntamente com as suas paixões. Segundo, para nós que somos crentes tentados, sei, cada um vive o seu momento, use os meios de graças. O que é isso, pastor? Tudo bem, nem sempre a oração é tida como meio de graça. Seria a ceia, o batismo, a palavra. Mas eu incluo aqui a oração porque a oração é fundamental. Oração, palavra, comunhão, disciplina na igreja. São os instrumentos que Deus usa para fortalecer-nos contra esses tipos de pecado. E aí, entenda, o templo de Deus é o teu corpo. Onde você for, o Espírito de Deus está habitando em você. E por último, principalmente para aqueles que nós conhecemos que não estão na igreja, diga para eles: a verdadeira liberdade só vem por meio de Cristo Jesus e do Evangelho. Se eles acham que são livres lá fora por praticarem e fazerem do corpo o que querem, digam para eles: a verdadeira liberdade está apenas em Cristo Jesus. Porque a cultura promete liberdade, sobretudo sexual, mas só Cristo pode libertar da escravidão do pecado, da porneia. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele oferece perdão, restauração completa. Eles precisam saber disso. Pregue isso, evangelize as pessoas dizendo isso. Não há outro caminho, não há outra forma. Deus nos abençoe, nos ajude com a sua graça soberana
com a sua destra de socorro, com a sua mão de misericórdia, fortalecendo a todos nós. Ok?